Copasa CSMG3, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, empresa que atua no segmento de saneamento de água e esgoto. E nesse vídeo eu falarei o motivo pelo qual eu acho ela boa e barata, porque tem ela na minha carteira, e também mostrarei alguns números que eu achei interessante. Falarei também alguns pontos fortes, alguns pontos fracos que eu acho, tanto da empresa quanto do segmento. E se é só a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, e aos inscritos, muito obrigado aí pela audiência. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês com muita saúde, paz e prosperidade. E sempre que quando eu vou ser sócio de uma empresa, a primeira pergunta que eu faço, como a empresa trabalha, né? como a empresa funciona, como ela ganha dinheiro. A Copasa é uma empresa que presta serviços de saneamento para o estado de Minas Gerais, então ela atua na parte de tratamento e distribuição de água, nos serviços de coleta e tratamento de esgotos, também na limpeza urbana, né, na parte de resíduos sólidos, coleta, transporte, transbordo, tratamento. A Copasa ganha dinheiro fornecendo esses serviços. Atualmente, a Copasa tem 640 concessões de serviços. Ela atende aí cerca de 11,8 milhões de pessoas e ela tem 5,6 milhões de unidades de consumidoras, ou seja, pontos de água, né? E do esgoto, ela vai ter aí cerca de 310 concessões, atendendo 8,3 milhões de pessoas, com 3,8 milhões de economias, né? A gente chama pontos de instalação. Então, é uma empresa aí que atua no mercado bem grande. Minas Gerais é um estado grande, né? Tanto territorial como populacional. A Copasa, para quem não sabe, ela tem mais de 57 anos de história, então é uma empresa que está há bastante tempo. Ela é bem reconhecida pela sua excelência nos seus serviços. Boa parte da receita, né, é proveniente de contratos de longo prazo, então isso aí dá uma tranquilidade, dá uma previsibilidade de caixa também interessante. Ela pertence ao novo mercado, então ela tem um tag along aí de 100% e um free float no mínimo de 25%. Então é uma empresa que dá para negociar na bolsa tranquilamente, pequenos investidores como eu, como nós, né, que acompanham o canal aqui. Então é uma empresa que tem um free float não tão alto, mas também não é baixo, dá para negociar com facilidade, você consegue comprar e vender as ações da Copasa na Bolsa de Valores. Sobre governança, nós temos aí o diretor-presidente, que é o Carlos Eduardo Tavares de Castro. Ele é formado em engenharia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também tem outros cursos pós-graduações tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E também a especialidade dele aí na parte de infraestrutura. Ele tem mais de 20 anos nessa área, com especialidade em saneamento. Então eu até dei uma olhada, acho que no site da PUC lá, o trabalho de mestrado, se não me engano, dele relacionado a saneamento. Nas minhas pesquisas sobre ele não achei nada de condenação, alguma prática suspeita, então até o momento, pelo que eu pesquisei, é uma governança aí tranquila no meu ponto de vista. Agora nós vamos falar dos pontos fracos, tanto do segmento quanto da empresa, tá? O primeiro ponto fraco que eu vejo é o risco hidrológico, que é a falta de chuva, né? A seca, né? Então isso pode prejudicar a empresa, impactar o caixa, enfim, há esse risco, que não é muito controlado, né? A gente não consegue controlar muito essa questão do risco hidrológico. Consegue-se controlar a parte de perda de água, né? Sabemos que no Brasil, boa parte da água tratada ela é desperdiçada na distribuição, ou seja, a empresa até trata a água, mas na hora de distribuir perde-se muito no caminho. Isso é possível tratar. Agora a parte de risco hidrológico já é um pouco mais complicado. Outro risco que eu vejo também é a questão de ser um segmento, um setor que ele é muito regulado. Então nós temos aí o risco regulatório das agências reguladoras, né? Então cada estado tem sua agência e ela regula ali o que a empresa deve ou não fazer, onde não investir. Muitas vezes, claro, hoje nós temos aí o marco do saneamento que dá uma melhorada nisso, mas há esse risco de uma hora para outra darem uma canetada e aí a empresa ser prejudicada. Então quem for sócio, pensa em ser sócio de Copasa, tem que pensar nesses riscos aí. Outro risco também que eu vejo muito forte, a Copasa, eu esqueci de falar, mas ela é uma empresa que mais de 50% é do governo de Minas Gerais. Então o maior acionista da empresa é o governo. Então é uma empresa estatal praticamente, né? A gente fala empresa mista porque ela tem ações na bolsa e também, mas o controlador dela é o governo. Tem um risco político, né? Às vezes sai governo, entra governo, a cada 4 anos praticamente muda.
e às vezes o governo usa a empresa como cabide de emprego. Isso faz com que a empresa fique com falta de eficiência. E também tem o risco do governador, por exemplo, para ser um pouco mais popular com as pessoas, para poder ganhar votos na próxima eleição, ele congelar os reajustes, né? Não aumentar as tarifas para poder ser popular, né? Ter uma fama de bonzinho, entre aspas, e aí depois essa conta vem lá na frente, estoura para a empresa pagar, ela tem que pegar empréstimo, se alavancar, enfim. Tem essa questão política aí que é complicadíssima, mas se você for ver bem, quase todas as empresas de saneamento no Brasil, ela tem como sócio o governo, né? Se você pegar, tem a Sabesp, se pegar a Sanepar, se pegar outras empresas dos outros estados, muito provável que o governo que está aí na parte de sociedade. Pontos fortes que eu acho, o setor, né, esse segmento de saneamento é um segmento perene. Eu vejo, por exemplo, nada que substitua água e esgoto daqui a 10 anos, então é um serviço que daqui a 10, 15, 20 anos, ao meu ver, é um serviço essencial que não tem como você substituir isso. Outro ponto forte também que eu vejo é um segmento que tem poucos entrantes, ou seja, dificilmente vai ter uma empresa para concorrer com a Copasa, para bater de frente, chegar... Claro, vai ter concessões, vai ter leilões, enfim, mas é mais difícil, né? A Copasa já está ali, já tem a rede, já tem todo o aparato, né, já desenvolvido, então é mais difícil uma empresa de fora, por exemplo, chegar aqui, ou mesmo do Brasil, tirar a Copasa de Minas e colocar uma outra. É difícil, não estou falando que é impossível, mas é mais difícil. Então a dificuldade de entrantes é maior. Diferente, se eu abrir uma padaria, é muito mais fácil chegar uma outra pessoa com outra padaria e abrir do lado e tomar um pedaço do mercado. Já com esse segmento de saneamento, isso vale para todas, né? Para a Sanepar, para a Copasa, para a Sabesp, para outras empresas que trabalham com isso daí. Há uma demanda enorme por saneamento, por tratamento de água e esgoto, né? Nós sabemos, não só em Minas Gerais, né? Minas Gerais é onde está a Copasa, mas o Brasil inteiro há uma defasagem nessa parte de saneamento, de tratamento de água e esgoto. Então há muito espaço para crescer, há muito espaço para ser trabalhado, então há muito mercado. Se você pegar países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, já é um pouco complicado porque não tem muito para onde crescer. Aqui no Brasil já é o contrário, tem muito espaço, então é bem interessante essa parte, eu acho como ponto positivo. Por que eu acho boa, barato, porque coloquei na minha carteira? Vamos lá. Ativos crescentes, patrimônio líquido crescente, receita líquida e lucro líquido crescente nos últimos anos. Então a empresa bem interessante. Vai ter um barulhinho aí, a chuva que chegou. O PL, né, da empresa está em 6,84. É um PL ok, né? Se você pegar outros pares do segmento, né, vão estar nessa faixa também. Um preço sobre valor patrimonial de 0,87. E aí que eu enxergo um ponto barato, né? Se você pegar todo o patrimônio da empresa, patrimônio líquido, e comparar com o que está sendo negociado no mercado, nós vamos ver que ela está bem descontada. Para vocês terem uma ideia, de patrimônio líquido, a Copasa tem 6,4 bi. E ela está sendo negociada no mercado a 5,5 bi. Então, se ela vender tudo, os maquinários, todos os móveis, ela vai arrecadar aí, ela vai ter 6,4 bi. Porém, na bolsa agora, ela está sendo negociada a 5,5 bi. Está bem abaixo do preço dela mesmo. Então, ao meu ver, está barato. O dividend yield está 19,2%. Aí eu faço um parênteses. Não é que é um dividend yield bom, bonito, legal de se ver? Mas isso aqui é um não recorrente que aconteceu no ano passado. Acho que foi 12%, 13% de não recorrente. É um dividendo que estava com um saldo em caixa alto e eles resolveram pagar em forma de dividendo para os acionistas. Assim, eu calculei assim por cima que ela paga aí na faixa de 7%, 8% ao ano de dividend yield. Pode pagar mais? Pode. Pode pagar menos? Pode também, porque isso aqui não dá para você cravar, né? Mas assim, pelo histórico que eu puxei dos últimos 6 anos aí, é nessa faixa mesmo. Dívida líquida sobre patrimônio líquido, ela está em 46,08%. Então, uma regra de ouro que geralmente o pessoal do mercado utiliza é não pegar empresas que estejam endividadas acima de 50%. Ela está 46,08%. Tá dentro do limite, porém, tem uma explicação. Empresas de infraestrutura, não só saneamento como energia também, isso vale para empresas de energia elétrica, elas demandam um pouco mais de investimento, de empréstimos, né, de ficarem um pouco mais endividados. Então, a meu ver, aqui está tranquilo essa questão do endividamento.
A ideia é ter Copasa entre 3 a 4% na minha carteira. Hoje ela está a 1,20%, comecei a comprar agora, então eu vou montando minha carteira aos pouquinhos, vou comprando aos pouquinhos, sem pressa, sem estresse, até chegar nos 3, 4%. A ideia é ter na carteira empresas boas, né, boas pagadoras de dividendo e de preferência que estejam baratas como essa, como a Copasa. Então eu enxerguei uma oportunidade, quero mantê-la na minha carteira aí por muitos anos. O pessoal sempre pede dicas de livros, né, sobre investimentos. Eu gostaria de deixar 3 livros aqui que eu recomendo. Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, Dess Bazin. Leitura fácil, gostosa, fala sobre o mercado aqui da Bolsa de Valores aqui do Brasil. E também tem uma estratégia aqui sobre investimentos. Bem simples, bem tranquila. Depois nós vamos ter aqui o jeito Warren Buffett de investir, os segredos do maior investidor do mundo. Warren Buffett, para quem não sabe, ele investe até hoje, ele tem mais de 90 anos, ele tem resultados consistentes há mais de 50 anos. Então, é uma lenda viva, assim, é um cara fenomenal. E por último, eu vou indicar também o Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett. Se você gosta desse conteúdo de investimento em ações e fundos imobiliários, o canal do Investidor fala sobre isso toda semana. Sempre a gente está gravando vídeos novos, trazendo assuntos novos. E se você gosta desse assunto, se inscreva, deixa um sininho ativado para você receber notificações e não ficar por fora. A gente vai estar sempre comentando sobre esse assunto. Lembrando que nada aqui é indicação de compra ou venda de ações ou de fundos imobiliários ou de investimentos. É apenas o meu pensamento, a minha carteira, como é que eu penso, porque eu tenho essas empresas na minha carteira, não é a recomendação de nada. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês.